Por exemplo, a quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. Esse lucro vai ser repartido entre várias pessoas, dirigentes, empresários. O futebol brasileiro sempre foi muito contaminado por pedófilos, porque era um meio de dar vazão a um tipo de deformação psicológica, emocional e de caráter que em outros meios seria mais difícil. Mas é dinheiro e poder atrás disso. Só isso. Incompletas. Por exemplo, do futebol, quando você falou que tem corrupção e tal. Você descobriu algo mais dentro do futebol que te deixou abismado? Que falou, não é possível que isso exista dentro do futebol? Totalmente. Por exemplo, a quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas à necessidade mercadológica de se dividir lucros com empresários. Se eu convocar X jogador, esse jogador vai passar a valer muito mais. Esse lucro vai ser repartido entre várias pessoas, dirigentes, empresários e quem encaminha o próprio jogador. Uma vez você me disse também que a respeito da pedofilia dentro do futebol. Sempre foi um grande mito, as pessoas não queriam entrar nisso, mas o futebol brasileiro sempre foi muito contaminado por pedófilos, porque era um meio de dar vazão a um tipo de deformação psicológica, emocional e de caráter que em outros meios seria mais difícil. Então, infelizmente, o futebol, assim como a igreja, em primeiro lugar, a gente não pode generalizar, né? Sim, claro. A grande maioria de quem trabalha nas escolinhas de base do futebol são pessoas honestas e corretas. Mas é também verdade que o futebol, assim como a igreja, de modo geral, no mundo inteiro, acabou se tornando um meio interessante para atrair essas pessoas, porque elas podiam se esconder mais facilmente. Como se combate isso? Com transparência. Porque é através da transparência que você valoriza o verdadeiro sacerdote, que você valoriza o verdadeiro formador de grandes jogadores. Então, quando você investiga uma determinada profissão, você, na verdade, demonstra todo o respeito e apreço que você tem por ela. Cabrini, qual foi a matéria que você acha que foi emblemática da sua carreira? Você vai falar, não tem todas, mas deve ter alguma assim que você falou. Como que eu consegui fazer essa matéria? Eu me superei. Tem alguma assim, não? É uma pergunta difícil, né? Eu costumo dizer que a melhor matéria é sempre a próxima, né? Você tem que estar sempre preparado para dar o seu melhor. Eu digo que sempre um domingo apaga o outro. O domingo foi bom, mas um domingo apaga o outro. Fui bem nesse, esse domingo que veio formal já apagou o resto tudo. Né? O Cílio Bocaneira, que foi o meu chefe no escritório de Londres, da Globo, ele tinha uma frase emblemática, uma frase sensacional. Ele dizia o seguinte, que um repórter vale tanto quanto sua última matéria. Então ele dizia isso. Mas olha, eu tenho algumas matérias que são, claro, emblemáticas, as coberturas de guerra, né, no Iraque, no Afeganistão, as descobertas de fugitivos da justiça, como Paulo César Farias, como a Georgina de Freitas Fernandes, a fraudadora do INSS. Exatamente. Ou, por exemplo, essas entrevistas do Fernandinho Beiramar, foi bem marcante. Ou uma que eu fui até no seu programa para repercutir, que é o último capítulo do meu livro, que foi um documentário chamado A Um Passo da Eternidade, que quando eu perdi minha mãe, eu tive a ideia de fazer um documentário que partisse da seguinte pergunta: o que muda na vida de um ser humano com a proximidade da finitude, com a proximidade da morte. Caramba! E o meu primeiro reflexo foi desistir dessa matéria, porque eu achei que ia ficar uma matéria muito depressiva. Até eu conhecer uma mulher extraordinária. Não há um único dia em que eu não pense sobre ela, que é a Rosa. A Rosa era uma mulher destinada a morrer, porque ela tinha um câncer de ovário em estágio terminal, mas ela tinha uma leveza e uma sabedoria de viver baseando-se no seguinte raciocínio: se eu tenho 2 segundos de vida, faça esses 2 segundos os 2 melhores segundos da sua vida. E ela exercia isso. Então, nos últimos dias, nos últimos meses da vida dela, ela se reconciliou com todo mundo e ela enxergava tudo com felicidade. Tudo ela via como um fato positivo. Ela não estava tendo um dia a menos na vida dela, ela estava tendo um dia a mais. Então, era a maneira de enxergar. Então, essa matéria, por exemplo, me marcou muito, mas é claro que as matérias investigativas, né? A matéria, por exemplo, onde a gente investigou a pedofilia
na Igreja Católica, onde eu ganhei o prêmio ESSO, né, que é um prêmio que todo jornalista sonha em ganhar, e a gente ganhou com essa matéria. Foi muito marcante, foi uma matéria muito trabalhosa. Foram 4 meses de investigação, como também 5, 6 meses foi a investigação do PC Farias, e muitos meses também a da Georgina de Freitas Fernandes. Essas matérias deram muito trabalho. Agora, cobrir guerra, a guerra testa o seu emocional, testa a sua capacidade de planejamento, testa a sua capacidade de planejar a sua logística, testa a sua capacidade de planejar também editorialmente, porque é muito fácil você cair na armadilha de cobrir a guerra apenas por um lado da história. E essa é a grande armadilha que uma guerra proporciona. Então, ninguém sai o mesmo de uma cobertura de guerra. Você se modifica. O que mudou em você? Você mostra, em primeiro lugar, como o ser humano mata, como seres humanos inocentes morrem em conflitos em nome de lucros. Todas as guerras refletem a cobiça por terem lucros e por terem poder. Poder e lucro é sempre o que está por trás de qualquer história. E não existem mocinhos e bandidos numa guerra. Numa guerra, todo mundo tem finalidades que não são declaradas. E você precisa mostrar essas finalidades. Você não pode cobrir uma guerra de maneira maniqueísta. Uma guerra não se trata da luta do bem contra o mal. Se trata de uma série de interesses que estão ali, onde pessoas que jamais se conheceram e que não sabem nada uma a respeito da outra, se matam em nome do poder e da cobiça financeira de determinados grupos. Guerra é sobre manipulação. Caramba, que forte isso, hein? Que forte. Muita gente acha que guerra não tem nada a ver com isso, né? Mas é dinheiro e poder atrás de tudo isso. Só isso. Essa guerra que está acontecendo agora é dinheiro e poder. Dinheiro e poder. Poder também, né?